Fala, pessoal, seja bem-vindo ao Pod Crente. Crente pode. Não vai. Fala, galera, seja bem-vindo ao Crente Pod, o podcast do crente. Do Sende. Fala, pessoal, seja bem-vindo ao Crente Pod, o nosso podcast. E eu quero te chamar agora para essa nova temporada. Vem com a gente, solta a vinheta. Nessa nova temporada, nós vamos falar sobre referências. E comigo na mesa está o nosso querido pastor Naná. Bate palminhas para ele. E também o nosso querido amigo Giovanni. Grande G. Coraçãozinho também vai, Giovanni. E nós vamos estar falando nesse dia aqui, nessa noite, sobre referências, né? E eu queria já começar perguntando para vocês o que é uma referência. Eu acredito que uma referência é alguém que nós devemos olhar e seguir como modelo. No livro de 1 Pedro, Pedro descreve que Jesus é a referência maior a ser seguida. Porque ele diz assim, olha, ele nos deixou exemplo para que nós pudéssemos seguir os passos dele. Ou seja, ele nos deu um exemplo. Então, uma referência é alguém que eu posso olhar e querer imitar. Então, ele é esse modelo, ele é essa forma. Paulo também fala isso a Timóteo. E quando Paulo fala a Timóteo, Paulo diz assim, olha, Timóteo, seja padrão para os fiéis. E ele fala várias coisas, né? Que ele deve ser padrão para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e também na pureza. E ele fala para ser esse modelo. Esse modelo significa ser uma forma. Então, uma referência é alguém que eu quero seguir, é alguém que eu quero imitar. É essa forma. É assim que eu entendo que é uma referência. Né? O que é que você pensa, Giovanni? Eu ia usar 2 versículos bíblicos que o senhor já usou, né? Aí você já me quebrou daí. Mas referência para mim é o que o Naná falou, mas trata-se realmente sobre o espelho, né? Sobre você ver em alguém, né, algo ou alguma coisa que você quer para você também, né? Então a gente vê muito isso nítido no exemplo que o pastor falou de Timóteo, né, e Paulo. Quando Paulo fala, né, sede meus imitadores, ele está dizendo, ó, olha para mim. Então Paulo assumiu essa responsabilidade de que isso é forte, né? Tipo assim, você olhar para alguém e dizer para ela, olha, pode me imitar que dá certo, né? Você vai no caminho certo. Então isso é referência, com certeza. E nessa galera de hoje em dia, assim, como é que vocês enxergam o fato deles hoje terem tantas janelas abertas para terem referências, né? Nós vemos que hoje a internet, o meio deles, tudo é muito aberto para eles poderem, eu quero ser como essa pessoa, eu quero falar como essa pessoa, eu quero ter o trabalho dessa pessoa. Como é que vocês enxergam isso? Isso é algo bom? É algo que é atenção, cuidado, perigoso? Como é que a gente poderia lidar com isso hoje em Posso dia? começar? Vai. Tem uma coisa que eu tenho um pouco de medo. Não é de modo geral, certo? Mas são tendências, né? Porque As trends, tô brincando. e aí o que acontece? É porque às vezes quando a gente não tem de fato um propósito e não sabe onde a gente quer chegar, a gente se move por isso. Sim. E aí isso é perigoso, né? Porque dependendo de como tiver as coisas, tipo assim, o que é a tendência agora? Então, eu vou me moldar por aquilo, né? É o que normalmente a gente tem visto. Sim. As pessoas se moldam por tendência, né? E talvez esse seja realmente um perigo para a juventude, né? Então, essa questão de tendências, para mim, é uma coisa que me incomoda quando se trata da juventude em si, porque às vezes é um momento da nossa vida que a gente ainda não decidiu muito, sabe? Que a gente ainda está fazendo escolhas, né? E aí as tendências podem acabar atrapalhando a gente nessa decisão. Então, eu fico um pouco receoso quando eu vejo alguma coisa assim, sabe, muito forte, e isso de alguma forma impacta no que as pessoas querem ser. Porque tendência é assim, vem e passa. É verdade. É uma coisa que eu observo muito, é que as pessoas têm perdido as suas referências
e tem olhado para os influencers. Então, hoje em dia é mais fácil alguém ser influenciado ou olhar, se espelhar em um influencer da internet, do TikTok, do Instagram, algo assim do tipo, que o cara não tem vida com Deus, mas ele está simplesmente ali dando um pitaco, ele está falando algo e ele tem seguidores, ele tem views. Ele é o cara do momento, Ele é o assim. cara do momento, ele é o cara que tá lá na vibe, tá hypado e algo assim do tipo. E as pessoas, elas estão olhando mais para os views, mais para aquele cara que está fazendo um sucesso, do que simplesmente olhando para quem é referência. Eu sempre costumo pensar que um cara que é uma referência, alguém que é uma referência, ele tem uma vida, ele tem uma constância, ele tem uma caminhada. É por isso que Paulo fala exatamente isso. Olha, se ele não está andando nas minhas pisadas, se ele não está fazendo como eu também estou fazendo. Então, olhar para as referências é olhar para a vida das pessoas, mas olhar para a constância de como ela tem vivido, de como ela tem procedido, qual é o fruto que ela tem dado, e não simplesmente olhar só para um momento, olhar para uma fase, olhar para algo que viralizou. Uhum. Então, eu acho que a gente tem perdido, na verdade, muitas referências, porque muitos influencers têm se levantado, até mesmo no meio cristão, e as pessoas não têm olhado para a vida delas. Elas têm olhado, talvez, para o corte da mensagem, ela tem olhado, talvez, para a música de sucesso, mas ela não tem olhado para a vida, para a intimidade, para o relacionamento que aquela pessoa tem com o Senhor, para a história, né? Sabe uma pergunta assim que me veio, né? Essa pessoa que você tanto admira, né? Há quanto tempo você tem essa admiração por ela? Né? Porque normalmente referências, elas são coisas que marcam a vida da gente e ficam, Sim. né? Então, você que está assistindo a gente agora, você pode fazer essa pergunta. Quanto tempo você admira a pessoa que você está admirando agora, Sim. né? Quanto tempo você está acompanhando essa pessoa? Quanto tempo faz? Né? Então, isso pode ser um parâmetro para a gente ver se o que a gente está olhando agora não é só uma pessoa que chegou Uhum. agora e talvez daqui a pouco suma. E ela está me influenciando de que forma, né? Exatamente. De que forma ela está me influenciando? De que forma ela tá sendo de fato essa referência para mim? Ela é uma referência porque eu me identifiquei com algo que ela falou, mas eu não olho para o passado, ou seja, eu não estou olhando para a caminhada que ela está tendo. Né? Lógico, a gente pode ter pessoas referências que tiveram uma mudança quando Uma encontraram uma transformação, né? transformação. Uhum. Mas se não houve de fato essa transformação, por que eu vou querer aquela pessoa como referência, né? Esses dias eu estava viajando e eu vi algo muito legal, né? Eu estava em Portugal Uau! e eu estava conversando com alguns brasileiros que moram em Portugal e eu também estava conversando com alguns portugueses e é impressionante que eles não são ganhos pela sua lábia, pelaquilo que você fala, pelaquilo que você está conversando, mas eles são ganhos, ou seja, eles confiam em alguém de acordo com como eles veem a pessoa. Então, quando eles vão se relacionar com uma pessoa, eles observam, 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 continuam observando, vê o que a pessoa está fazendo, vê qual é o esporte que ela gosta, vê como é o procedimento dela com os filhos, com a esposa, com o marido e assim por diante. E quando ela vê que aquela pessoa de fato é confiável, aí sim ela se entrega totalmente. E eu costumo pensar que é exatamente o que Jesus falou, que nós devemos ser luz do mundo. O Senhor diz para nós sermos luz, ele não falou para ser uma voz, né? Uau! É engraçado que, assim, Jesus já estava falando de física há muitos anos atrás. Uhum. E ele estava dizendo exatamente isso. Ele estava dizendo assim, olha, você é luz. A luz corre muito mais rápida do que o som. A luz vai correr muito mais rápido do que o som. O som vai fazer um grande barulho, lógico, mas a luz vem primeiro.
Uhum. Uau. Então, nós precisamos ser luz. Nós precisamos ser, de fato, essas referências. E nós precisamos também olhar referências que são luz para as nossas vidas. E não simplesmente porque a pessoa está em alta ou por conta daquilo. Não. Olha para a vida. Olha para a caminhada. Olha como ela tem procedido. Olha o que ela tem falado, né? Como ela tem se comportado. E aí sim, eu olho para essa pessoa e enxergo. Essa pessoa é uma referência para mim. É alguém que eu quero seguir. É alguém que eu quero andar. É alguém que eu quero me espelhar. E é alguém que eu quero praticar também. Assim, esse cara tá fazendo isso. Eu sei que é algo bom. Eu quero fazer igual. Eu acho que o que tem faltado muito é o que é real, é o que é verdadeiro, né? Uma coisa assim que eu e o Hermes a gente conversa muito, é que a gente gosta muito do que é verdade, o que é real, né? Por mais assim que o real não seja bonito, por mais que o real não seja perfeito, né? Porque perfeito é o Senhor e o Senhor tem nos dado um espírito perfeito, né? E nós temos sido aperfeiçoados nele de glória em glória. Mas a gente sabe que nós estamos sempre em transformação, em processo de mudança, né? E buscando essas mudanças mesmo que vem do Senhor. E um referencial, ele sempre vai estar buscando isso, buscando mais de Deus, buscando mudar a sua vida, né? E vai ter esses erros na trajetória, mas também vai ter arrependimento, vai ter pedido de perdão, vai ter humilhação. Mas eu acho que o que falta muito hoje é realmente nós buscarmos verdadeiros referenciais que Verdade. sejam reais, né? Que eles não falem só todas as coisas perfeitas, né? Ou todo o sucesso que já alcançaram, mas dizer os erros que cometeram na trajetória. Eu acho muito incrível que a palavra de Deus, ela não esconde o erro de ninguém, Sim. né? Lá na palavra tem escrito, né, o erro de tantas pessoas, né, até mesmo de homens segundo o coração de Deus, homens que o Senhor chamou, homens que o Senhor amou e tudo. E lá está escrito os erros deles, né? Por quê? Porque mesmo com os erros, o Senhor ele continua transformando. E eu acho que o que falta hoje em dia, né, é realmente a gente buscar esses referenciais que são de verdade, né, que são verdadeiros. E diante disso, né, a gente está falando aqui de referencial e tudo e tal, né, até mesmo de fruto, de obras, né, obras que permanecem. O que nós, assim, deveríamos fazer para que a gente pudesse realmente ser uma referência de verdade, uma referência verdadeira? O que é que vocês acham sobre isso? Eu acho que as pessoas têm uma noção, assim, talvez um pouco errada sobre referência, porque as pessoas desprezam as pequenas coisas, né? Nós somos tendenciosos a dar mais valor, mais credibilidade para aquilo que é muito grande ou Sim. alguém que é muito conhecido. E nós esquecemos do nosso oikos, né? As pessoas que estão ao nosso redor. Então, às vezes, a gente acha que tem que fazer diferença para muita gente e que nós só fazemos diferença se nós alcançarmos muitas pessoas, né? E eu acredito que isso, né, só é realmente consolidado se nós conseguimos fazer isso ao redor das pessoas que nós Com estamos, certeza. né? Ao redor das pessoas que estão ali com a gente, caminhando na nossa casa, no nosso pequeno grupo, na nossa comunidade, né, na igreja local. Então, se você consegue ser referência para essas pessoas, como a pastora falou, essa referência mais real, a gente só vai conseguir ter de fato com as pessoas que convivem com a gente, Isso aí. né? A gente estava conversando aqui há pouco, antes da gente começar a gravar, que como é importante nós termos referências que nós conseguimos conviver com elas, Sim. onde nós podemos ver que realmente não são pessoas perfeitas, mas que têm muito a nos ensinar, porque assim, eu acho muito errado quando a gente troca um referencial de alguém que está constantemente conosco, querendo nos ensinar, cuidando de nós, se esforçando, né, pela gente, nos ensinando a andar na palavra, por alguém que nós não conhecemos, É verdade. né? Por alguém que está em alta, por alguém que está com muitos reels, né? Com muitos vídeos, com muitos views e tal, mas esquecemos das pessoas que estão realmente investindo na vida da gente, Pagando um preço, pagando né? preço de oração. Então, cara, isso é muito Gastando a importante. vida. Gastando a vida. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com isso, né? A gente ouve
o cara A, o cara B e tudo mais, a gente precisa valorizar as pessoas que realmente têm gastado a vida conosco. Essas pessoas são referências para nós, né? Exatamente. São elas que nos conhecem, são elas que lidam, têm que lidar com os nossos problemas Os reais, nossos os defeitos. nossos defeitos. Elas nos conhecem, né? Nós a conhecemos. Então, nós somos importantes, né? E precisamos ser referenciais dentro desse ambiente, né? De pessoas reais que conhecem a gente, que a gente conhece essas pessoas. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Tem uma coisa que eu gosto muito que o pastor Gilson fala, que ele diz assim: quem é o seu pastor? É. Quem tem sido de fato o seu pastor? Será que o seu pastor tem sido eu, que estou aqui ministrando para você, que tem pregado, que tem se dedicado? Ou será que seu pastor tem sido o A lá da internet, o B, o C? E de fato isso tem acontecido demais. Acontece demais no nosso meio. A gente troca as referências que são reais, que são palpáveis, por referências às vezes que a gente só está ouvindo falar, mas porque está ali na internet, né? Mas não conhece a vida, não sabe mesmo. Só sabe o virtual, Só né? sabe o virtual, Só não sabe os cortes, né? As não- edições. não sabe de fato o que está ali na prática, como é no dia a dia. Eu sempre costumo pensar o seguinte: eu quero ser um referencial dentro da minha casa. Amém. Eu quero ser o maior referencial para minha esposa. E você é. Eu quero ser o maior referencial para ela. Porque se eu conseguir ser um bom referencial para minha esposa, para minha família, automaticamente eu vou conseguir ser referencial também para outras pessoas que estão ao meu redor. Porque eu influenciei a minha casa primeiro. Quando eu fui para o encontro com Deus, a Yane e eu, nós tínhamos um relacionamento. E quando eu voltei desse encontro com Deus, eu voltei completamente mudado. É verdade. Eu voltei completamente transformado. Eu não conhecia mais ele. E foi engraçado porque da maneira que nós nos relacionávamos, eu falei: eu não quero mais. Eu não quero mais relacionar dessa forma. Porque eu entendi que da maneira que eu estava relacionando não era correto. Não era A maneira de Deus, Não era a né? maneira de que Deus. agradava a Deus. E foi até um pouco difícil, porque eu tinha ido para o encontro com Deus, a Yane não. E a Yane, a gente estava passando também por uma transição muito difícil, até mesmo na igreja que nós congregávamos. E eu fui para o encontro, a Yane não tinha ido para o encontro, nós praticamente acabamos o nosso relacionamento. A Yane passou um período difícil porque ela praticamente se afastou do Senhor, se distanciou mesmo. Eu desigrejei. Desigrejou completamente. E teve algo que marcou. O que marcou mais é a Yane voltar mesmo para o Senhor e começar a congregar conosco, foi o fato de eu me tornar uma referência para ela. É verdade. Eu ia falar sobre isso, mas você tá falando, né? Tá... Na verdade, assim, um dos motivos pelo qual eu voltei para o Senhor e acreditar nas coisas do Senhor, né, na transformação no poder de Deus, foi ver a transformação que tinha acontecido no Naermisson, né? Porque quem conheceu o Naermisson antes, né? Antes de Deus. Antes de um Meu, encontro com antes do Deus. encontro com Deus, né? Se você ainda não foi para o encontro, vá, que vale muito a pena. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. E ele era uma pessoa muito diferente, né? Do que ele é hoje, do que as pessoas conhecem dele hoje. Né? Giovanni me conhecia também, né, Giovanni? Conheci. Ele é essa pessoa Tudo que você falou aí, relacionável. por dentro. Né? Gente, pra quem não sabe, Giovanni, ele é meu amigo desde que ele tinha 12 anos de idade, viu? Nós nos conhecemos há muitos anos. É uma curiosidade aqui da nossa mesa, viu? Quase ninguém sabe. Isso aqui Ninguém sabe. A gente era quase vizinho. Nós já nos conhecemos, na verdade, há 19 anos. Há muitos anos. Muitos anos. E realmente o Naermisson, ele era outra pessoa. E quando o Senhor veio na vida dele, era impossível a gente não ver a transformação que Deus fez, né?
Então, assim, um dos motivos... Era tão ruim mesmo, né? Que... Oh, não, Muito nítido. não é que ele era ruim, gente. Ele não... Só não era bom. ele- Ai, meu pai eterno. É quase Não. isso. É porque ele não era uma pessoa muito relacionável. Ele não gostava de relacionar com outras pessoas, né? Ele tinha um círculo bem fechadinho. E era difícil dele relacionar com outras pessoas. E quando o Senhor tocou na vida dele, ele se transformou nessa pessoa, assim, simpática, amorosa, que se preocupa com o outro, que quer relacionar com o outro, que quer estar com o outro, né? Em comunhão e tudo. Então, assim, e não só isso, né? Mas também dentro do nosso relacionamento, né? Você começou a falar muito sobre santidade, sobre separação do mundo, sobre se guardar para o Senhor. Então, assim, foi realmente muito forte, né? A E sem transformação. forçar a barra, né? Não, e nunca E forçando, sem né? forçar a barra. Porque eu acredito que é isso. Quando a nossa luz brilha, aquilo que Jesus falou, Uhum. que nós somos luz, e ele fala que nós vamos transmitir, ou seja, na verdade, nós vamos ter obras, as pessoas vão reconhecer essa luz que brilha através de nós, é através do nosso testemunho, do nosso procedimento, de como nós procedemos. Não é porque eu estou falando demais, não é porque eu estou dizendo que a pessoa tem que mudar, que ela isso e aquilo outro, não. Se o Senhor me mudou, eu preciso demonstrar esses frutos para que o outro possa olhar e ele possa desejar isso também. Uhum. Uhum. Então, eu acho que foi isso que aconteceu com a Yane. Tipo assim, Deus me mudou mesmo de tal forma, que a Yane viu essa transformação e ela veio para a igreja não porque eu chamei. Ele não me chamava. Não porque eu chamei ela para ir para um culto, para ir para a rede da juventude, algo assim do tipo. Não, eu não fiz isso. Mas ela viu a mudança que foi tão drástica assim, Que eu quis também. que ela também quis a mesma coisa. E não só a mudança, né? Mas ela quis casar comigo também. Eu não posso perder uma não oportunidade posso. dessa, né? Ai, meu Deus do céu. Mas eu acho bacana o seguinte, às vezes, normalmente, acontece da gente querer ter uma pessoa como referência, né? Mas, às vezes, o que nós precisamos de referência para querer mudar é uma experiência que uma pessoa teve. Sim. É uma experiência que a Um gente viu testemunho, né? acontecer na vida de alguém, né? Um testemunho. E nós queremos isso, né? Nós temos esse ponto de referência. Cara, é isso que eu quero para a minha vida, né? Às vezes você tá vendo uma pessoa que foi transformada, ela ainda tem um monte de defeito, mas, cara, olha só o que Deus já fez, né? Exatamente. Olha só o que o Senhor está fazendo. Então, isso é um ponto de referência para nós. Então, necessariamente, a referência ela não está associada a uma pessoa, né? Mas a um testemunho, né? Sim. Algo que o Senhor fez. É uma mudança de comportamento, né? De mente, de vida, tudo. né? É uma mudança. A pessoa ia para lá. E quando ela teve um encontro verdadeiro com o Senhor, ela mudou completamente quem ela era. Eu sempre costumo pensar que nós sempre vamos andar na contramão do mundo. Se nós estivermos andando na mesma direção que o mundo está andando, tem alguma coisa errada. É verdade. Entendeu? Nós precisamos estar na contramão o tempo inteiro. Não porque a contramão seja o caminho bom a ser seguido, não. Mas é porque o mundo está indo para ali. E o que a palavra do Senhor está nos ensinando é para ir para cá, ó. Então, eu não vou com a massa, eu não vou com a multidão, eu vou apontado para aquilo que o Senhor tem direcionado. Então, o Senhor nos chamou para ser santo, o Senhor nos chamou para ser um padrão, o Senhor nos chamou para ser referências. Então, se o Senhor nos chamou para isso, é assim que eu devo proceder, é assim que eu devo caminhar, é assim que eu devo ser. Eu acredito que o Senhor tem chamado mesmo homens e mulheres e tem separado homens e mulheres que vão ser referência para a nossa nação. Para a nossa nação. E não somente para a nossa nação, para o mundo. Mas para isso acontecer, a gente tem que se desligar do mundo. Né? Eu ministrei esses dias e eu estava com uma santa indignação. Eu fiquei, de uma certa forma, assim, com a santa indignação. De quê? Eu fui olhar um vídeo que o Neymar tinha postado, e aí eu entrei no Instagram do Neymar. Uhum. E aí, quando eu entrei assim, só para olhar aquele vídeo, eu disse assim, poxa, tem tanta gente que eu conheço que está seguindo esse cara. E aí eu comentei com alguém, eu disse assim, olha,
eu vi tanta gente que eu conheço seguindo Neymar. Eu acho que é porque ele joga bem e tal, Famosão. Né? famoso e tal. E aí uma pessoa chegou e disse assim: Ô, pastor, é que você não viu o Instagram da Anitta, o tanto de gente que é da igreja que segue ela. Aí eu disse: não, não posso. Lógico que eu não fui entrar, mas olha que nível de referência as pessoas têm buscado. Sim, As pessoas acham que, tipo assim, não, mas eu não faço o que ela faz. Eu não faço as coisas dessa pessoa que eu tô seguindo. Cara, não tem como. Você é alimentado por aquilo. Você está sendo induzido a fazer aquilo ali. Exatamente. Nós somos o que nós consumimos. é verdade. Então, você está ali se expondo àquelas imagens, àquilo que as pessoas estão fazendo. Sabe, é que nem aquele grupo de ofertas. Você tá lá, você nem quer comprar nada, mas você faz parte. Eita, que promoção boa. Você vai Exatamente. comprar, cara. Você nem quer, não precisa, mas você tá recebendo tanto cupom, né? Que você acaba E às comprando. vezes, assim, a gente percebe o padrão das pessoas. Às vezes a gente percebe assim, aquela pessoa tá falando a mesma coisa, Uhum. tá andando, se vestindo, pensando as mesmas ideias. O pastor Gilson, ele fala muito um texto que tem em Salmos, né? Que nós nos tornamos parecido com aquilo que nós adoramos. Exatamente. Então, às vezes, nas redes sociais, nós estamos seguindo determinadas pessoas e, de repente, nós estamos iguais a essas pessoas. Falando igual, pensando igual, querendo relacionar, às vezes tendo até os mesmos problemas. Então, isso é algo que nós precisamos realmente estar vigilantes. Quem nós estamos realmente seguindo nas redes sociais, né? Quem nós realmente estamos buscando como padrão, buscando Isso. como referência. Me né? mostra com quem você está andando, mas a verdade agora é me mostra quem você está seguindo, que eu vou dizer Quem você quem é. você é. É muito disso, é muito disso. Como nós já falamos aqui, né? A gente é aquilo que a gente consome. Se a gente está Exatamente. consumindo aquele tipo de conteúdo ali, cara, não tem como não tem o que fazer. Você está sendo influenciado. E aí, onde que pega pro cristão, né? É porque nós, como cristãos, às vezes a gente demora a entender isso aqui, mas cara, você é uma referência. A questão é se você vai ser uma boa ou uma ruim. Exatamente. Então, cara, você entrou nessa, você tá no evangelho, você quer seguir Jesus, as pessoas estão olhando para você. Exatamente. Porque essa é a convocação de Jesus quando ele fala sobre o ID. Mano, agora a gente vai ter que se posicionar. Evangelho não tem meio termo. Você precisa se posicionar. A questão é, como você vai fazer isso? De que maneira? Como que as pessoas vão olhar para você e ver em você um bom referencial? Exatamente. Né? Mas é isso. Vamos pra cima. Vamos pra Cara, é exatamente isso. É exatamente isso. Se nós não nos posicionarmos para aquilo que o Senhor tem nos chamado, a gente vai se posicionar para o outro lado. Entendeu? A luz, ela não vai ficar compactado ou ele não vai se unir com as trevas. Não existe não influência. Não existe. Não existe. Não existe. Em algum momento você está Todos nós recebendo temos um nível de Isso. influência. Todos nós. Então, ou nós vamos influenciar para o bem ou nós vamos influenciar para o mal. Se nós não estamos influenciando para o bem, de alguma forma nós estamos influenciando para o mal. Não tem como a pessoa dizer assim, eu não influencio em nada. Pronto, o nada já te mostra que você está influenciando alguém para o mal. Porque nós precisamos apontar. Apontar quem? Apontar o caminho que o Senhor nos deixou. Jesus falou que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então nós estamos seguindo ele, nós estamos andando no caminho que ele está caminhando, né? Que nós acreditamos que é isso. Cara, nós precisamos apontar esse caminho. Com certeza. Agora eu tenho outra pergunta aqui, gente. Meus amigos, qual é o valor de um referencial para vocês? O que é que vocês sentem assim? Qual o valor de um referencial? Quanto vale ter esse referencial na sua vida? Quanto vale ter essa pessoa que te instrui, que te aponta, que te ajuda, que ora por você, que chora com você? Quanto vale isso? Eu acho que, na verdade, sendo bem sincero,
a gente acaba valorizando um pouco nossos referenciais, né? Na verdade, o seu essa referência, né? Esse valor que a pastora está falando, cara, isso pode custar a sua vida. Exatamente. Mas a gente acaba valorizando pouco às vezes. Às vezes nós temos pessoas que são tão referências ou são referenciais tão altos que a gente acaba deixando de valorizar ou acaba não tendo um coração grato, né? Eu acho que a gratidão é uma grande virtude. E olhar o valor de uma pessoa que possa nos instruir, que possa nos apontar, que possa nos orientar, de fato não tem preço, né? É melhor do que um Mastercard. Não vai haver preço, porque é alguém que está nos apontando, é alguém que está nos corrigindo. A Bíblia vai nos falar que o pai corrige o filho a quem ama. Então, se nós olhamos para referências e nós temos a proximidade, ou seja, aquilo que o Giovanni até falou, é alguém que é palpável, alguém que nós conseguimos pegar, tocar, eu preciso valorizar isso. Porque vai haver correção, vai haver ensino. E eu preciso também aceitar o ensino. É fácil? É fácil aceitar a correção? É lógico que não. Assim, quantas vezes você já saiu chateado né, com o seu discipulador, né, Ah. do discipulado? Assim, o que esse cara tá pensando? Meu Deus, que ele pensa que eu sou? Eu vou ter que fazer isso mesmo, porque tá na Bíblia. O que ele pensa que eu sou, né? Pensa que tá falando com quem? Pensando que eu sou menino. Isso. Mas é tão forte, na verdade, quando nós podemos contar com pessoas que vão nos instruir, que vão nos orientar, que vão nos direcionar, que vão, de fato, assim, falar, olha, tá errado. Que vão ver coisas que a gente muitas vezes não tá está conseguindo vendo. ver. Cara, e isso é muito verdade. Tipo assim, essas pessoas que realmente nos amam, né, que se importam conosco, eu te digo, elas têm um poder divino de realmente enxergar o que a gente não consegue ver. Exatamente. Né? Perigos que a gente não consegue ver, né? Experiências que já tiveram que elas não querem que a gente passe, É verdade. né? Para nos guardar, para nos proteger, né? Então, isso é fenomenal. E aí, eu quero até te dar um conselho. Se você tem pessoas que são suas referências, valorize. Valorize. Hashtag valorize. Valorize as suas referências, né? Se você tem pessoas que você pode tocar, que você pode apalpar, que você pode contar, valoriza isso, entendeu? Não deixa essa pessoa ficar sem saber disso. Porque, de alguma forma, você está sendo influenciado, mas influenciado para o bem, influenciado para as coisas boas, né? Eu tenho o privilégio de ser pastoreado e ser discipulado pelo pastor Gilson. Eu tenho um privilégio mesmo. Eu tenho o privilégio de andar de perto, de estar junto, de comer junto, né? Da gente poder ter dormido na mesma casa, eu já ficar na casa dele para dormir, ele já ficar na minha casa para dormir. Então, é tão gostoso você saber que é real, que é verdadeiro, que é palpável. E eu sou grato por todas as vezes que ele tem me ensinado e tem me corrigido também. Tem protegido. Que tem protegido, que tem acreditado, que tem estimulado, impulsionado. Porque às vezes a gente está com o pé para trás e a gente está com medo de avançar. E essas referências que nós temos vão nos impulsionar. É verdade. Vão nos fazer dar o passo, vão nos fazer acelerar. Nós tivemos o privilégio, no ano passado, Giovanni e eu, de correr uma corrida junto, né? Vamos fazer a prova do Cometa, 10 quilômetros. E eu tava um tempo... A última vez que eu corri 10 quilômetros. Tinha sido a primeira vez, Giovanni? Não, já tava correndo 10, mas essa foi... Foi muito boa. Foi muito boa. Foi o meu melhor tempo e o último melhor tempo. E aí a gente foi correr junto, o Giovanni e eu. E eu perguntei, Giovanni, vamos correr em qual tempo, né? Em qual pace? E aí eu falei com o Giovanni, vamos correr nesse pace aqui? E no começo, eu fazia um bom tempo que eu não estava correndo e eu estava muito cansado.
muito fadigado, não tinha dormido direito, não tinha se alimentado direito no dia seguinte. Mas eu sempre costumo falar que eu sou igual o carro velho, que nos primeiros quilômetros vai no empurrão, mas depois, quando pega o tranco, Depois segue, né? vai seguindo e ali não tem mais dor, já vai mesmo assim dando os passos e a corrida vai ganhando estímulo e você vai se motivando. E o Giovanni foi comigo e foi muito forte porque assim, em momentos da corrida, era o Giovanni que me puxava. É. Em outro momento. Em outro momento, era eu que puxava o Giovanni. E aí ficava nisso. E é bom quando você tem pessoas que pode estar lá correndo com você. A nossa vida é assim, é uma corrida. O pastor Gilson, ele sempre diz, você está correndo uma corrida, mas ela não é uma corrida rápida. Ela não é 100 São 100 metros. metros, né? Não são 100 metros. É uma É uma maratona. grande corrida. É uma grande corrida. E quando você está correndo com pessoas que podem estar junto com você, te impulsionando, te chamando, te dizendo, bora, você consegue, cara, faz toda a diferença. Então, o Giovanni fez o melhor tempo dele, Foi. da vida dele, Foi. dos 10 quilômetros. Depois disso, se quebrou. Tô tentando me recuperar até hoje, né? Você vai Mas conseguir, amigo Giovanni. foi o melhor tempo. Foi o melhor tempo, né? Queria falar duas coisas, né? Tava falando sobre essas pessoas, né, que zelam pela nossa vida, né, que a gente precisa valorizar. Eu me lembro, teve uma vez que eu tava num tempo de oração e eu me lembrei de uma situação de que eu tava envolvido numa treta, né? Jovem, Ah. cabeça dura, né? Não queria ouvir os líderes ali e tal. Mas aquela pessoa que me liderava, eu me lembro que naquela situação eu fiquei muito chateado com ela, né? Mas naquele tempo de oração, depois de muito tempo, por algum motivo eu me lembrei daquilo. Poxa, se não fosse fulano, cara, eu nem sei onde é que eu tava hoje. Eu teria enrolado minha vida inteira ali. Eu sabia que eu teria enrolado, né? E aí, acho que eram umas 5 horas da manhã. Eu sei que eu mandei um áudio para essa pessoa. Fazia muito tempo que eu não havia e tal. E mandei um áudio para essa pessoa, né? Dizendo, olha, muito obrigado. Tava aqui no tempo de oração e eu me lembrei daquilo que você fez, né? E então, essas coisas de realmente a gente valorizar as pessoas que zelam pela nossa vida, né? Que querem nos Exatamente. guardar. E uma outra coisa também, normalmente a gente associa essa questão do referencial a uma liderança, Sim. né? Mas, cara, os nossos amigos, sabe? Os nossos referenciais, eles caminham junto conosco, são pessoas que estão perto de Sim. nós. A gente sempre fala aqui, né? Quem são seus 3 amigos, Uhum. né? Tem a história lá do paralítico, né? Cara, o cara foi salvo e curado por causa dos 3 amigos dele, Exatamente. né? Então, quem são as pessoas que você anda, né? Essas pessoas que você anda, esses 3 amigos, vamos dizer assim, elas influenciam na sua vida. Então a gente tem que saber com quem que a gente está andando também. Então não é só uma questão de, tipo assim, uma pessoa na qual eu estou olhando. São as pessoas nas quais eu também estou me cercando, né? Essas pessoas, elas também são influência para mim. Então Sim. eu preciso saber quem são essas pessoas que andam mais perto, Uhum. né? Porque elas vão estar me influenciando. Então, querendo ou não, elas vão acabar sendo um tipo de referencial. E aí a gente tem que ter cuidado. Uma coisa importante, até que eu converso muito com o Naermerson, às vezes nós precisamos reconhecer o que o outro carrega. Uhum. Então, muitas vezes, vamos supor assim, chega um nome famoso e dá uma palavra de Deus para você, e você, uau, eu recebo, ai Deus e tal e tudo. Mas às vezes o teu amigo te deu a mesma palavra que aquela pessoa tá falando. A mesma. Acontece Aí demais, o seu demais. amigo, você, tipo assim, ai, não, não sabe o que você tá falando, não, sai daqui e tal. Mas aí vem o outro homem falar a mesma coisa, a mesma coisa. Aí você, ai, não, agora foi Deus. Minha vida Então, mudou. a minha vida mudou. Obrigado, fulano famoso, minha vida mudou. Aí o amigo lá, ó. Aí o amigo. Exatamente. Então, nós precisamos entender, né? Nós precisamos entender isso, que o Senhor vai usar aquela pessoa, Uhum. né? E aquela pessoa, ela tem algo de Deus pra minha vida, né? Exatamente. Não é só... Às vezes a gente, tipo assim, ai, meu Deus, eu só quero que... Eu só recebo a palavra de Deus se for o pastor Naná, se for pastoriane. Não, às vezes é o seu líder, é o seu discipulador, é o seu irmão do Life, né? Do Life, que é o pequeno grupo que nós chamamos aqui. E é importante a gente saber isso, né? Que o outro carrega também
algo de Isso. Deus para mim, E né? que eu não devo, às vezes, se for olhar para a palavra que alguém está nos entregando, para aquela pessoa, mas sim para a palavra, né? Nós não Sim, a jogamos Bíblia a Nós pessoa, diz, não né? E sim jogamos a a palavra. pessoa, e mas sim sim a a palavra, profecia, sim né? a profecia. Então, sim, é importante. A Bíblia vai nos ensinar que é melhor que sejam dois do que um, porque se um vier a tropeçar, o outro está lá para estender a mão. Então, é importante saber valorizar quem está ao nosso redor, quem são as pessoas que estão nos impulsionando, quem são essas pessoas que estão elevando o nosso nível. E que a gente pode escolher essas pessoas, cara. Tipo assim, Exatamente. às vezes eu tô querendo crescer numa área, né? Ah, eu preciso crescer em oração. Mano, eu tenho que andar com a galera da oração. Exatamente. Ah, cara, eu tô precisando, sabe, mais leitura bíblica. Mano, quem que é o mestre aqui? Quem é alguém que, sabe? A gente precisa escolher, né? A gente precisa escolher, de fato, quem são as pessoas que vão caminhar conosco. É engraçado que na corrida a gente faz a mesma coisa, né? Quando nós queremos aumentar o ritmo, A nós gente tem que ir ficamos com alguém procurando um que coelho, né? O coelho é aquele que vai na frente e você puxando. fica Eu tô puxando ali e descobrindo você isso hoje fica com vocês, viu? e você fica seguindo ali. Então, assim também são as pessoas que vão nos influenciar ou vão nos puxar para cima. Uhum. Então, essa pessoa aqui tem sido alguém que tem me elevado, entendeu? Esse relacionamento que eu tô tendo tem me colocado para cima, ou esse relacionamento que eu tô tendo aqui tem só me colocado para baixo. É. Entendeu? Eu não gosto de ficar falando sobre relacionamentos tóxicos, amizades tóxicas, nada disso. Porque eu acredito que todo relacionamento deve ser baseado na palavra. Amém. Então, eu não acredito que tem pessoas ruins, né? Tem pessoas que não foram transformadas ainda. 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 Mas tem pessoas que estão nesse processo. Mas tem pessoas que são massa demais. É. Que vão nos colocar mesmo, que vão elevar o nosso nível. Às vezes a gente vai ser esse referencial para essa pessoa que precisa de ajuda. Exatamente. O problema é quando essa pessoa que ainda está nesse processo, ela começa a nos influenciar. Então, assim, quando a gente decide, né, com quem nós vamos andar, a gente não está querendo fazer de forma nenhuma acepção de pessoas. Exatamente. É sobre um propósito, é sobre o que nós queremos. Nós sabemos sim que, cara, a gente vai ter pessoas na nossa vida que nós vamos precisar ser o referencial. A gente sabe disso, né? Nós vamos precisar. Então, às vezes, a gente vai se inserir no meio de pessoas com o objetivo de ser o referencial ali, de fazer a diferença. É Exatamente. disso que nós estamos falando. Não estamos falando de acepção de pessoas, mas no que diz respeito ao nosso crescimento, a gente realmente precisa ser criterioso. Sim. A maneira como nós vamos ser edificados, né? A maneira que nós vamos crescer, a gente precisa realmente saber quem vai andar com a gente. Quem tá nos puxando, né? Isso. Quem são essas pessoas que vão nos puxar para cima? Eu até costumo... A Yane me conhece muito bem, ela sabe disso. Até para eu escutar alguém, muitas vezes eu tenho que conhecer primeiro. Seja alguém que ministra um louvor, seja alguém que ministra uma palavra, eu não escuto qualquer pessoa, eu não escuto qualquer tipo de pessoa que está ministrando um louvor. Eu sou bem criterioso em relação a isso. Às vezes o cara tá lá no auge e a música tá No fazendo sucessão e tal. Não, você já ouviu fulano? Não sei quem é. não sei quem é, não sei quem é. E muitas vezes, muitas e muitas e muitas vezes, a primeira coisa que eu vou atrás é quem é o pastor daquela pessoa. Uhum. Sim. Quem é o pastor daquela pessoa? Eu não vou entrar no Instagram dele para ver quem ele segue ou quem ele tá ali e tal. Quantos seguidores ele tem? Quantos seguidores ele tem. Eu não vou stalkear a vida do cara. Eu vou olhar quem é o pastor dele, quem é o discipulador dele, o que ele fala, o que ele está transmitindo. O que ele tá falando é bíblico, É bíblico. é alma, é opinião. Exatamente. Porque tem muitas pessoas hoje falando muitas coisas, mas não é nem a palavra falando, é a alma da pessoa falando, E né? tem muito interesse também, né? Tem um texto de Mateus, capítulo 7, que o próprio Jesus vai falar que nós devemos ter cuidado com os falsos profetas. Uhum. Então, tem pessoas, às vezes, que estão sendo falsos profetas. Os mercenários, né? Os mercenários. O cara não está ali porque ele teve um
um encontro verdadeiro com o Senhor, que ele teve uma transformação genuína. Não, ele está ali por causa de um interesse. Ele está ali porque ele quer algo. Ele está ali porque ele quer, de alguma forma, se beneficiar de algo. E nós devemos ter cuidado. Porque se nós não temos esse cuidado, nós vamos ser influenciados para aquilo e depois a gente está colhendo consequências ou está passando por situações e a gente nem sabe do que foi. Mas é por conta daquilo ali que a gente escutou, que a gente deixou entrar, que a gente foi consumindo sem nem perceber, aquilo foi nos contaminando de alguma forma. Então, nós vemos o quanto referências são importantes para a vida do cristão, Sim. especialmente para a vida do jovem, né? Nós não podemos ser como meninos levados por todo vento de doutrina. Sim. Nós precisamos estar escolhendo bem as pessoas que nós vamos ouvir, as pessoas que nós vamos seguir, que nós vamos andar nas suas pisadas, nos seus passos, né? E isso tudo é realmente para o crescimento do reino, para a expansão do reino e também para o nosso próprio crescimento, né? Sim. Eu quero, desde já, agradecer esse tempo aqui com vocês. Fui muito edificada, viu? Vocês são uma bênção na minha vida. Amém. E eu agradeço a Deus por ter amigos tão preciosos como vocês. Amém. Amém? Amém. E é isso. Fica ligado aí com a gente.